para vocês que a gente vai ter essa reunião aqui. A gente vai ter essa reunião no domingo que vem para a gente falar sobre o desenvolvimento aqui na casa, né? Então aqui nesse dia a gente vai falar como é que a gente lida com esse processo que obviamente para mim é muito sério, é muito importante esse desenvolvimento, sabe? Porque é nessa hora que vocês podem se sentir envolvidos, felizes, entusiasmados, ou decepcionados, agoniados, fragilizados e nunca mais querem saber da Umbanda. Não é nem saber da Umbanda carismática, né? Mas saber da Umbanda. Então, esse é o processo mais importante. Acho que vocês já conhecem a Maria, eu não sei se alguém tem medo da Maria, mas a Maria faz parte da gente. A melhor médium da casa, aquela que não falta, super assídua. Ela só tem um problema, ela é muito fofoqueira. Porque eu falo isso porque ela fica no tarô junto comigo, ela fica sentadinha numa poltrona lá e ela fica o tempo todo ali, eu falo que ela é fofoqueira, que ela quer ouvir para depois. Enfim, bom, mas é isso. O convite fica aí aberto para todo mundo, para quem quiser. A gente vai falar sobre as regras da casa, são bastante regras. A casa tem 21 anos, então imaginem que cada ano a gente vai melhorando, a gente vai aprimorando, a gente vai mudando e a gente vai acrescentando regras. As regras são feitas e foram trazidas por conta de erros e falhas que aconteceram aqui na casa. Então toda vez ali que eu vejo que algo está saindo fora do prumo, eu falo, cara, isso aqui precisa entrar para as regras porque a gente não pode errar de novo. Né, eu acho que a gente é ser humano e o erro é normal, né? Não tem problema em errar. Eu não vejo nenhum problema nisso. O problema é a gente continuar repetindo, né? E continuar fazendo os mesmos erros. Essa é a questão. Esse é o problema. Então, aqui vocês vão conhecer as regras, vão saber do nosso calendário, como é que a gente lida com tudo isso. E quem quiser, fica à vontade para entrar, tá bom? Mas hoje eu queria falar com vocês. Eu acabei de colocar agora um stories no Instagram falando do Esquenta Gira. Eu não sei se vocês conhecem ou não, acredito que sim. Esse Esquenta Gira é esse papinho que a gente faz aqui, que eu coloco lá no YouTube. A gente coloca no YouTube e no Spotify, não é? Não, só no YouTube, Esquenta Gira. Ixi, eu coloquei YouTube e Spotify. Agora vai para o Spotify. Então eu coloquei ali que a gente tem esse tempinho aqui, que é onde a gente faz um pouquinho desse nosso papo. E eu abri uma caixinha ali, falando que quem quisesse para deixar ali uma pergunta que eu trago para cá e aqui a gente conversa sobre isso. E assim que eu coloquei, uma pessoa já trouxe um tema, né? Você viu? E assim que eu coloquei, uma pessoa já trouxe um tema e essa pessoa colocou tranca-ruas. Falei, uau, que será que... Primeiro, o que será que essa pessoa quer saber sobre tranca-ruas, né? Segundo ponto puxa, logo de cara, caramba, já para dar frio na espinha, né? Já dá uns calafrio aqui. Mas eu achei muito interessante essa pergunta, bem proposital. Primeiro porque Exu, né? Tranca-ruas é uma linha, uma falange de Exus. Falange, de uma forma bem metafórica, é como se fosse um bairro, e naquele bairro todo mundo é tranca-ruas, sabe? Então, onde você mora? Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, então todo mundo, então existem vários tranca-ruas. É possível, inclusive, dentro de uma corrente, dentro de uma gira, ter médiuns
mais de um médium incorporando tranca-ruas. E é possível também que esse tranca-ruas tenha algo também que o particularize de uma forma um pouquinho além. Então pode ser, por exemplo, um tranca-ruas de Imbaré, um tranca-rua das almas, um tranca-rua das ruas, sabe? Pode ser que esse tranca-ruas tenha também uma outra atribuição, uma outra qualidade, né? Então, além desse Exu representar essa função, essa energia, essa falange de tranca-ruas, ele também pode ser que tenha mais um atributo ligado a ele. Tranca-ruas é um Exu muito conhecido, assim como o Exu Marabô, Exu Caveira, Maria Padilha, enfim, esses nomes é o que me vem aqui na mente agora. Então, é um Exu muito conhecido, né? E sim, a falange de tranca-ruas é muito grande. Eles são Exus de Ogum. Mas por que ele é um Exu que tem essa vibração, essa regência de Ogum, né? E será que é só Ogum? Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Se vocês sabem disso, mas as entidades, os guias, quando esses espíritos entram para a Umbanda e eles se colocam nessa condição, nessa postura de se tornar uma entidade, um guia, eles perdem o nome próprio e eles então adquirem um nome simbólico. Então, esse espírito de tranca-ruas, que supostamente, que pode ser que eu incorpore, o nome dele pode ser João, Joaquim, Mário, José, ele pode ter tido qualquer nome enquanto encarnado, mas quando ele entra para essa falange, ele recebe esse apadrinhamento com esse novo nome de tranca-ruas. Mas algo que não acontece, por exemplo, no Kardec. Kardec, existe um outro nome, os espíritos recebem um outro nome, mas são nomes próprios. Então, o doutor Bezerra de Menezes, o professor, sei lá, fulano de tal, os nomes continuam sendo próprios. Na Umbanda, essas entidades, esses espíritos, recebem esse nome para que haja um nivelamento, para que haja uma igualdade entre os espíritos, né? Então, todos que estão ali como tranca-ruas têm as mesmas condições, os mesmos atributos, as mesmas qualidades de qualquer um. O que muda são algumas particularidades, como Exu tranca-rua das almas. Aí ele tem mais um atributo e mais uma particularidade. Mas todos esses espíritos fazem a mesma coisa. É como se vocês aqui, se a gente pegasse todo mundo aqui virasse esse tranca-ruas. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Todo mundo vai ter o mesmo aprendizado. Todo mundo vai ter a mesma força, a mesma potência, as mesmas qualidades e os mesmos atributos. Diferencia a particularidade e diferencia a capacidade do médium. Se eu sou uma pessoa com um nível de estudo, nível de conhecimento maior, e o Luiz tem um nível de conhecimento menor, eu e ele incorporamos tranca-ruas. Os espíritos conseguem fazer as mesmas coisas, só que como eu tenho capacidade, conhecimento, eu dou mais liberdade para a entidade agir. Entende? Então, algo que também diferencia essa falange tranca-ruas é a capacidade, a qualidade
do médium. Quanto mais o médium é aberto, confiante, quanto mais o médium ele tem conhecimento, ele mais segurança ele apresenta nesse processo de comunicação, nesse processo de incorporação. Então, o médium e o guia conseguem entregar mais durante a gira, no processo de incorporação, no movimento de trabalho. Eu sempre comento aqui com meus médiuns que eu já sei que os guias são bons e eu já sei que eles têm condições e capacidade. Que a minha maior função aqui é fazer que os médiuns também sejam bons. Isso é desenvolver a mediunidade, né? Desenvolver o nosso lado mais humano e mais profundo. Porque se o médium é bom, se o médium tem condição e tem capacidade, o guia é bom, o guia tem condição e capacidade, a coisa vai embora. O trabalho flui, sabe? As coisas realmente começam a acontecer. Enquanto o médium tem insegurança, enquanto o médium está travado, a coisa trava. Então, essas coisas diferenciam condições e capacidade dos guias, mas todos os tranca-ruas, eles seguem uma ordem de um orixá. E esse orixá, num primeiro ponto, no primeiro momento, é Ogum. É Ogum. Mas eu sou filha de Ogum? Pode ser que não. Pode ser que eu não seja filha de Ogum e mesmo assim eu traga e eu manifeste uma entidade de Ogum. Então o que eu quero dizer é que não é porque eu sou filho de Ogum que eu vou incorporar tranca-ruas. Eu posso ser um filho de Ogum e incorporar caveira. Eu posso ser filho de Ogum e incorporar marabô. Entende? Não, o meu orixá não rege, o orixá do médium não rege a frequência dos guias que eu vou incorporar. É óbvio que a minha frequência do meu orixá tem a ver com o meu guia que eu considero, que eu entendo como meu mentor. Aí sim. Mas linha de trabalho, entidades de trabalho, não depende do meu orixá. Que mais que eu posso falar de tranca-ruas? E aí esse tranca-ruas responde a uma ordem. E essa primeira ordem é Ogum. Então, os Exus tranca-ruas são Exus de Oguns. Mas por que ele é de Ogum? Porque a gente tem já um nome simbólico que ele já traz uma representação para a gente. É igual o Exu Caveira. O Exu Caveira, a representação dele é uma caveira. Aonde a gente encontra caveira? No cemitério. Então, Exu Caveira é Exu de cemitério. O Exu Tranca-Ruas é um Exu de Ogum. Porque o nome dele já diz, tranca-ruas. Aonde que está a representação de Ogum nesse nome? E eu estou falando isso porque esse nome é um nome composto. É um nome composto, tranca-rua. Aonde que está a representação com Ogum aqui? Oi? Caminho. Sim, mas tranca-rua. Qual dos dois? Rua. Rua. O Ogum está ligado à rua, porque rua é um ponto de força de Ogum. Rua. E o tranca? E o tranca? O que representa trancar? Tipo, um porteiro. Um porteiro, uma chave, um cadeado, uma corrente, algo que fecha. Então, isso também representa Ogum.
algo que fecha, uma corrente, um cadeado, uma chave. Isso também representa Ogum, porque o Ogum é o orixá da rua, caminho, aquele que abre caminho, mas Ogum também é aquele que abre caminhos, que abre possibilidades, que abre. Mas aqui a gente não está falando um Exu abre caminhos, abre rua. A gente não está falando de um Exu abre ruas. A gente está falando de um Exu tranca ruas. Então nós estamos falando de uma representação desse Exu com Ogum, mas a gente está falando que esse ato de trancar, além de ter a representação de Ogum, também tem uma força que paralisa. E que orixá representa essa paralisação? Você sabe, Guilherme? Sabatina? Omulu. Perfeitamente. Quem representa paralisação, algo que para a gente, é o Omulu. Um orixá cósmico, um orixá... E eu não estou falando de Obaluei, eu estou falando de uma força agressiva, violenta, que representa, se a gente quiser, uma representação, meia metáfora, né? A gente tem a representação da morte, do fim, da foice, aquele que corta, aquele que para. Então percebe que tranca-ruas é um Exu que ele entrecruza Ogum e Omulu. É um Exu que ele vai ajudar, não propriamente abrir os seus caminhos, porque não é o atributo dele, mas ele vai ajudar a fechar coisas que estão atrapalhando o seu caminho. Ele é um Exu que não vai ajudar você a ter uma capacidade, uma habilidade, um crescimento, mas ele vai paralisar coisas que estão dificultando o seu crescimento, a sua evolução e o seu crescimento. Dá para sacar isso? E eu estou falando isso e eu estou querendo chegar nesse ponto porque todo mundo pensa, ou talvez a grande maioria das pessoas pensam, que tranca-ruas é aquele Exu que, uau, é o Exu de Ogum, uau, é o Exu que abre caminho, é o Exu que faz, é o Exu que acontece. Eu vou fazer uma oferenda para Exu para conseguir trabalho, eu vou fazer uma oferenda para tranca-ruas para conseguir trabalho, eu vou fazer uma oferenda para tranca-ruas para conseguir... Para. Você está pedindo algo para alguém que não é o atributo deles. Ele vai olhar aquela oferenda, ele vai falar, nossa, muito obrigada, mas a minha função não é abrir, é fechar. Se você quiser que eu feche teu caminho, eu fecho. Mas abrir não é comigo. Dá para sacar? E aí vem a importância de conhecimento, né? Principalmente quando nós falamos de Exu. Se a gente não sabe para quem pedir, como pedir, o que fazer para pedir, melhor ficar um pouquinho, sabe? Acho que aí a gente acho que a gente pode falar que o menos é mais. Melhor não fazer. Porque um tranca-ruas falaria algo parecido com, mas eu estou avisando quem eu sou. Você não está entendendo quem eu sou? Eu sou tranca. Você não está entendendo que eu tranco? E mesmo assim você está fazendo algo pedindo para que eu abra? Percebe? E aí a gente pode pensar, falar, puxa vida, mas então por que tanto tranca-rua? Talvez porque existe muito mal no mundo. E aí esse tranca-rua talvez precisa trancar esse mal. Talvez seja interessante a gente se conectar a essa força, pedindo mais para que esse Exu consiga realmente
fechar, paralisar, cortar, não é, a função dele não é cortar, mas paralisar, fechar tudo aquilo que pode estar fazendo mal para a gente. E até o nós com nós mesmos, o nosso próprio mal que nós fazemos para a gente mesmo. Talvez por conta disso a gente precisa de tanto tranca-ruas na nossa Umbanda. Talvez porque o mal esteja imperando mais ainda. Então fica aí como reflexão, fica com um olhar um pouquinho além, para vocês ficarem mais atentos. O ano passado eu fiz um curso, ele está lá no Hotmart, se eu não me engano, está lá, né? Exu começo, meio e fim. Eu fiz bem no finalzinho do ano, porque tem tanta diferença como a gente se movimenta, o que a gente entrega, como a gente oferenda, o que a gente oferenda para Exu, quando a gente está querendo que Exu comece, que ele nos ajude a começar algo, ou quando nós oferendamos Exu, quando a gente quer que esse Exu feche algo. Tem tanta diferença o que a gente entrega para Exu num começo de gira, num começo de ano, ou num fim de ano, num fim de gira, num fim de ciclo. Tem tanta diferença esse começo e esse fim. Tem tanta diferença a hora que a gente precisa de Exu para sustentar algo, que a gente precisa de Exu para nos segurar em algo. Tem tanta diferença. Tem diferença de elementos, tem diferença de lugares, tem diferenças de forças, Exus, tem diferenças de atributos, qualidades, tem tanta diferença em cada processo. E às vezes as pessoas acham que Exu é só Exu, e Exu vai lá, e aí Exu que pode, e aí que Exu, e aí que Exu. Gente, e aí a gente tá mais perdido do que, sabe, cego em tiroteio. Umbanda é uma religião que, mesmo não tendo um livro para ela, né, um código, algo sistemático ali, mesmo a Umbanda sendo manifestada de formas diferentes em todos os lugares, a Umbanda é uma religião que ela necessita muito de nosso conhecimento, que a gente, que a gente seja um pouquinho mais inteligente, que a gente tenha um pouquinho mais de expertise, que a gente tenha um pouquinho mais, que a gente pense um pouquinho mais fora da caixinha, que a gente não compre essas mensagens prontas e pronto, leva pra gente. Não, pera, pode ser diferente, sabe? De repente você tem um Exu das ruas, mas você não consegue absorver que você tem um Exu das ruas, porque você nunca ouviu falar em Exu das ruas, mas você já ouviu falar tanto em Exu tranca-ruas, que na hora de se apresentar, o médium força o nome Exu tranca-ruas. E Exu tranca-ruas e Exu das ruas tem uma diferença imensa. Tem uma diferença imensa. Em tudo. Em atributo, qualidade, em orixá, em força, potência, em manifestação, em ação, em o que ele oferece, a forma que ele oferece, o que ele trabalha, de que jeito que ele trabalha. Tem uma diferença imensa. E às vezes a gente vai no fluxo de todo mundo. E falando em fluxo de todo mundo, eu vou fazer um comentário aqui que eu agradeci muito por eu ter pensado fora da caixinha. Eu agradeci muito essa semana por eu ter pensado fora da caixinha. Agradeci muito por eu ter levado esse pensamento e essa reflexão aos meus médiuns, por eu ter conseguido inspirá-los e orientá-los para que eles também pensem para fora da caixinha. Eu não sei se vocês viram essa semana nos jornais, nos telejornais, mas vocês ouviram sobre o caso do cachorro Orelha? Vocês ouviram?
Então, eu não sei se os médios ouviram, não sei se a Fanny ouviu, não, pelo jeito não. Então, o que aconteceu com o cachorro-orelha? O cachorro-orelha criou aquela repercussão imensa, um monte de gente fez passeata, baixo-assinado, um monte de gente jogou demanda em cima das famílias, em cima das crianças. Houve uma repercussão imensa na internet, nas redes sociais, de pessoas ensinando a fazer trabalho, pessoas ensinando a fazer demandas contra a família, contra as crianças, os adolescentes, que são crianças, toda essa repercussão para agora, depois desse tempo todo, descobrir que o cachorro não morreu pela violência. Que o cachorro, no dia seguinte, daquela noite da violência, o cachorro saiu andando. O cachorro saiu andando. Que ele não levou uma paulada no crânio e que ele não morreu por causa disso. Ele morreu por causas naturais. E aí? Tá provado. Tem filme dele andando na rua. Como é que fica? Os umbandistas, os espíritas, as pessoas, de forma geral, que têm a função de trazer uma elevação espiritual, uma busca, uma melhora, uma compreensão, uma paz. Como é que fica a onda do vamos todo mundo no... Sabe? Vamos. Já que está indo, vamos todo mundo junto. Como é que fica a falta de discernimento? Como é que fica a consciência dessas pessoas que tiveram a coragem de levantar a bandeira, de pedir prisão para esses adolescentes, de pedir pelos pais, pelos familiares, de pedir demandas para esses pais e familiares? Será que é isso que que é a nossa função? Como ser humano? Como ser humano, será que é isso que é a nossa função? Ou será que a nossa função é educar? É orientar? É fazer sim que as pessoas paguem o que tem que ser pago, o que é justo, mas depois que a coisa esteja formada, provada. Enquanto isso, vamos rezar pelo melhor. Vamos rezar pelo melhor. Falei demais? A gente precisa discernir muito, sabe? E o primeiro passo que a gente precisa para esse discernimento é entender o que nós somos. E quem nós somos. Quem nós somos? Será que nós somos um nada ou será que a gente é um representante desse plano superior? Porque se eu sou uma representante desse plano superior, tudo que eu fizer aqui, eu vou estar representando eles. E aí tem um pensamento, uma frase muito importante que eu quero que vocês pensem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu sou uma pessoa que julgo, que faço algo, que provoco mais ira,
mais raiva, mais peso. Esse é o meu Deus. Eu não tenho outra forma de pensar. Deus habita em mim. Deus habita em mim e habita em vocês. E vocês são manifestações desse Deus. Então, tentem o máximo possível pensar com vocês, pensar aqui, ó, na cabecinha de vocês. Umbanda é conhecimento, é inteligência. A pessoa precisa estar a fim de pensar, de concluir, de discernir. A pessoa precisa estar a fim de chegar em uma verdade, sabe? E a maior verdade que eu posso dizer é essa: nós somos imagem e semelhança. Tudo bem? Então, do mesmo jeito que tranca-ruas não é para todo mundo e que tranca-ruas não vai abrir o caminho da gente, o Orelha também não morreu, porque ele apanhou até a morte. Beleza? É isso. Axé a todos. Boa gira. Boa gira.